Povo de Deus, senta aí no seu lugar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus e vamos preparar o nosso coração. Quer dizer, a gente já preparou, né? Agora vamos deixar ele aberto para Jesus entrar. Faz da minha casa sua casa, Senhor. Eu não quero demorar, irmão, não é essa a minha intenção. Tanto que eu notei bem poucos versículos aqui. Mas 4 capítulos. Os versículos é mais de 4, mas foi só 4 capítulos. Espero que eu não demore, né? Mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 e 22. Acharam? Nós vamos ler a partir do 16. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Podemos ler? Diz assim: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tivemos um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Vamos parar aqui? Nós não vamos mais, porque aqui já é o suficiente. Aí o Salomão vai julgar a causa e ele acaba descobrindo quem era de fato a mãe do vivo e quem era a mãe do morto. Mas presta bem atenção, essas 2 mulheres moravam juntas. E eu creio que uma confiava na outra. E quando uma das mulheres acabou deitando sobre o seu filho e acabou perdendo o filho, ao invés dela aceitar aquela condição, que foi um descuidado dela, porque muitas vezes certas situações vêm sobre nós, é por causa do descuido, não é questão de demônio, não que não tenha, Satanás inclusive, vou até falar um pouco disso, mas tem, só que na maioria dos casos, a pessoa perde o marido que tem e perde a mulher que tem exatamente porque ela descuidou da relação. Então veja só, a minha esposa estava até falando comigo hoje, né? Foi hoje. Ela falou com toda alegria, disse: Amor, amanhã é dia 13. Eu digo, ainda bem que não é sexta-feira 13. Mas eu sei o que ela quer dizer. Amanhã a gente completa ano de casados. Então, quanto tempo? 2 anos? Quanto tempo? Deixa eu ver se tu sabe, falei. Deixa eu ver se tu acerta. Quanto tempo? Bora, mulher, desembucha. 20 anos? Isso tudo? Nossa, sou tão jovem. Mas veja bem, da minha parte e da parte dela,
para a gente continuar até aqui, teve que ter um certo cuidado, não só do nosso casamento, mas também na criação dos nossos filhos. A gente fez o máximo possível para dar a eles a criação que nós não tivemos, porque eu tenho certeza que você, que hoje tem seus 40, seus 30, seus 50 anos, não teve a criação que o seu filho teve hoje. Talvez, provavelmente, a criação que você deu foi muito melhor, e principalmente eu digo assim, na questão da situação financeira, da vida financeira. Hoje as pessoas financeiramente estão melhores, sim ou não, irmão? Hoje dentro de casa tem uma geladeira, hoje tem um fogão, antigamente era o pote. Aí tem gente que diz assim, mas eu tenho saudade da água do pote. Tem nada, que não compra um, ainda tem para vender, não tem? Não tem saudade não. Quando a pessoa tem saudade e está na condição dela de comprar, ela vai lá e compra. E olha que o pote não é caro, mas a gente prefere a água da geladeira, porque é melhor, ou não é? Uma água geladinha, no calor, no solzão, é melhor. Não que a água do pote fosse quente, o barro parece que esfriava a água, mas não ficava aquela água gelada. E a gente se acostumou com isso, e nós não queremos perder, e nem a gente quer que os nossos filhos vivam mal. Todo pai e toda mãe deseja que o filho tenha uma boa vida. Inclusive, muitos se esforçam para pagar a faculdade e tudo mais, só que às vezes a gente cuida na área natural, dando a eles boas roupas, a gente cuida dando a eles uma boa alimentação, mas às vezes a gente acaba esquecendo da vida espiritual, porque ensinamento não é só a gente trazer para a igreja. O ensinamento espiritual, irmão, vai muito mais pelo exemplo. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Então, se eu ensinei, se eu me esforcei para ensinar, então eu tenho que acreditar que o meu ensinamento vai dar certo, porque eu não estava só quando eu estava ensinando, né? A maioria, principalmente os dois mais jovens, foram criados a maior parte da vida deles, ou a vida deles toda. O Caleb foi a vida dele toda na igreja, a gente tem procurado ensinar ele, mas tem certas coisas que eles vão aprender depois de crescido, depois de grande. Só que o que eu ensinei quando criança vai servir para a vida toda. Então não precisa mais eu ficar cobrando depois de velho, eu só preciso às vezes lembrar. É diferente você lembrar a pessoa dos ensinamentos que você deu e você está lá cobrando, imprensando a pessoa, colocando contra a parede. E muitas vezes a gente tem feito isso. E ao invés da gente estar trazendo vida espiritual para a pessoa, a gente acaba matando aquela pessoa a quem a gente gerou, ou a quem a gente cuidou a vida toda. Esses filhos aqui eram recém-nascidos. A mãe descuidada toda a vida foi lá e acabou matando o filho. Nenhuma mãe quer matar o filho, quer, irmão? Nenhuma pessoa que serve a Deus quer que o filho viva no mundo perdido, quer? De maneira alguma. Só que às vezes o que acontece? A gente está dormindo e Satanás está tirando de nós aquilo que Deus deu. Aí ele está roubando de nós o filho que Deus nos deu, porque a Bíblia diz que filho é o quê? É maldição? Filho é bênção. Então, se filho é bênção, eu não posso dizer que o meu filho, por mais ruim que ele seja, no momento que ele esteja, porque tudo é uma fase, principalmente na adolescência. Eu digo que a fase da adolescência é a mais difícil, tanto para os pais quanto para o adolescente. E tem gente que às vezes parece que ela deixou para dar trabalho na juventude. A adolescência dela foi uma tranquilidade, mas é na juventude que ela dá trabalho. Outros dá trabalho depois de casado, vê se pode. Não deu trabalho, foi a vida toda sendo um filho obediente à mãe, sendo filho obediente aos pais, mas depois que casa vai dar trabalho. Aí fica difícil, né? Para quem? Quem vai dar trabalho? Para a esposa. Então eu, como marido, eu não tenho que dar trabalho para minha esposa. Eu tenho que trabalhar com ela, é diferente. Trabalhar com ela para quê? Para o crescimento, para que o lar seja abençoado, para a criação dos filhos. E depois os filhos criados, aí nós temos que continuar trabalhando para permanecermos juntos. Porque a função de Satanás é causar a separação, principalmente entre o casal, causar a morte, irmão, matrimonial. Porque quando você casou, você fez um voto, não foi só perante o pastor, ou as pessoas, mas foi perante ao Deus que você serve.
Então, quando eu quebro essa aliança com minha esposa, eu estou quebrando também uma aliança que eu fiz com Deus. Eu fiz uma promessa de que eu seria fiel a ela. Aí, quando que eu seria fiel? Na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, até quando? Até que a morte nos separe. Teve um certo camarada que ele disse para a mulher dele: poxa, hoje faz 20 anos de casado. Ela disse: amor, faz 20 anos de casado. Pois é, o interessante é que se eu tivesse sido preso, eu já estava livre. Eu podia ter aceitado a proposta do teu pai, que aí o pai dela disse assim: ou tu casa com minha filha ou você vai preso. Aí ele disse assim: eu podia ter aceitado, que eu estava livre. Então tem gente que é assim, ele não consegue desfrutar do casamento, ele não consegue desfrutar dos filhos, porque eu não sei, talvez tenha alguma coisa tirando dele o que Deus quer que tenha. Porque, irmão, o que não pode faltar na nossa vida é o amor. Nós temos que amar uns aos outros, nós temos que suportar uns aos outros e nós temos que trabalhar, fazer o que for possível, o que estiver ao nosso alcance para que haja uma coisa no nosso lar. O que tem que haver na nossa casa? A paz. É uma coisa que todo mundo quer, é paz, não é? Tem até um camarada que disse assim: filhos dentro de casa, a paz está ausente. Filhos fora, a paz está presente. Não, quando o filho está presente, irmão, tanto deve ter a paz quanto deve ter a alegria. É só a gente saber lidar com a situação. E para a gente saber lidar com a situação, tem que ter sabedoria. E às vezes o que falta na vida de muita gente ou na nossa vida é sabedoria para lidar com pessoas. Porque a gente quer resolver tudo na base do grito, a gente quer resolver tudo na base do insulto, como essa mulher. Ela achou que pegando o filho que não era dela, a vida dela seria resolvida, e não foi. Trouxe mais problemas para ela, porque além de ser considerada uma homicida, matou o filho, é homicida que fala, tá certo? Ou eu errei a palavra? Né? Uma homicida que matou o filho, ela foi considerada uma ladrona, roubou o filho que não era dela. Então nós temos que viver com aquilo que a gente tem. Um exemplo: se o seu filho é o morto, faça o quê? Se resolva com ele. O morto que eu falo aqui é o morto espiritual. Seja uma mãe de fé e um pai de fé para ressuscitar essa pessoa e tornar ela uma pessoa espiritual diante de Deus e uma pessoa viva, porque a gente tem condição para isso. Nós só temos que usar a nossa fé. Então, se o seu filho é o vivo, cuida dele para que ele não morra. O morrer que eu digo é espiritualmente. Tem gente que ela está viva nesse mundo, mas para Deus ela está morta, porque ela está distante de Deus. Lembra do filho pródigo? O pai disse assim: esse meu filho que estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então a gente tem que ter esse cuidado. E o interessante é que às vezes tem gente que acha que se ela fizer tudo o que o filho pede, ela vai estar ajudando, ou o pai, que acha que se ele der para o filho tudo o que o filho quer, ele vai estar ajudando, e muitas vezes ele vai estar atrapalhando o desenvolvimento do filho, ou a mãe que atrapalha o desenvolvimento da filha. Porque, irmão, nós não temos que dar tudo que eles querem. Tem coisas que a gente tem que deixar eles lutar para terem, principalmente depois de crescido. Quando criança, você tem que ensinar. Tem que começar, é claro, desde criança. Quando adulto, aí você tem que, por exemplo, pesar um pouco mais. Aprender a falar não. Aprender a dizer que não pode. Mas tem um exemplo, tem mãe que ainda não aprendeu, tem pai que ainda não aprendeu, e tudo que o filho pede, ele dá. Quando os meus eram pequenos, quando eu era criança, eu chupava pipo. Já chupei pipo, olha só que vergonha. Mas quando eu era criança, hoje eu não, hoje não tem esse negócio de pipo mais não, irmão. Aí presta bem atenção. E nem mamadeira. Mas eu chupava pipo, era um pipo na mão aqui amassando, e o outro na boca. Se não tivesse o da mão para me amassar, o outro não servia. E eu fui criado uma boa parte da minha vida com os meus avós. E a avó, você sabe como que é, né? Tudo que o neto pede, ele dá.
Aí eu vi uma criança dizendo, eu gosto de estar na casa da vovó, mas como é que a vovó faz? Como que a mamãe faz? A vovó perguntando. Aí a menina disse assim, mãe, eu posso beber leite condensado? Não, não vai tomar leite condensado, não. Mãe, eu posso comer doce? Não, não vai comer doce, não pode comer doce, não, menina, faz mal. Aí ela disse assim, a vovó, quando eu peço, vovó, posso comer o chocolate? Ela disse assim, claro, minha netinha. Então tudo a vovó vai dizer claro, irmão, está estragando a pessoa. Mas acontece que os meus filhos teve certos hábitos, certos, que eu resolvi tirar logo para não me dar mais trabalho na frente. E às vezes tem gente que acha assim que aquilo é bom para a criança, e não é, como às vezes tem mãe que vai fazer alguma coisa e para entreter a criança ela deixa uma televisão lá, e quem está educando a criança não é a mãe nem o pai, é a televisão. Aí depois o menino não faz o que a mãe diz ou o que o pai diz, por quê? Porque estava talvez até assistindo aquilo que não deve. De vez em quando, hoje ainda eu tenho que estar controlando o mais novo. Para quê? Para que ele não venha assistir tudo que ele quer, porque isso é um problema. E outra coisa, eles quando começam, não sei se era o Caleb ou foi a Camila que chupava dedo, foi? Foi a Camila, né? Que chupava dedo. Eu comecei a colocar coisa no dedo dela, para ela ter nojo do dedo. E foi até que ela parou de chupar. Aí tem uns que ainda chupam, ainda tem que ter um pano na mão, né? Tem que ter um paninho aqui. Se não tiver o pano, aí é birra a noite toda, ô irmão. A pessoa está estragando, porque no mundo é assim, nem tudo que nós queremos nós vamos ter. E às vezes tem gente que está matando e não sabe. Tem pessoas que assim, ela prefere descansar do que ter durante um tempo assim, um período às vezes até de sofrimento, porque se você tirar do seu filho aquilo que ele quer, o que vai vir? Vai vir uma afronta, vai vir um confronto, vai ter choro e vai birrar, e isso é normal. Mas se você der tudo o que ele pede, quando a pessoa crescer, ela vai sofrer até mais e talvez até fazer você sofrer, como muitas mães têm sofrido. Então essa mulher, ela não cuidou como deveria. E como é que eu cuido como eu devo? Quando eu tenho de Deus a sabedoria. E Deus dá sabedoria a gente para fazer a coisa, irmão. Você precisa saber quando é hora de segurar e quando é hora de soltar. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar perdendo muito. E aí nós vamos dizer assim, é demônio, é porque tem demônio agindo. Não é demônio agindo, é só falta de entendimento. Essa mulher aqui, foi um demônio que matou o filho dela? O que foi isso aqui? Foi falta de quê? De cuidado. Se ela tivesse cuidados, ela deveria saber, porque tem gente, eu creio que talvez alguém já deve ter falado para ela, tem gente que quando está dormindo, ela se mexe muito, não mexe, mano? Ela não vê, porque ela está o quê? Ela está dormindo, ela não vai ver isso. Tem gente até que bate no outro, quando está dormindo, desce a mão, desce o rei, e a pessoa nem percebe. Quem é que percebe? Quem está acordado, apanhando, caso seja esse o caso. Então tem gente que é assim, é igual minha esposa diz assim, moça, a gente tem que comprar uma cama, é a King, né? King que fala que é a grandona. Eu digo, não, se eu comprar a grande, você vai continuar me empurrando para fora. E aí, eu gosto de espaço, ela gosta de ficar, né, grudada. Eu quero espaço, só que ela não me dá espaço. Ela me sufoca. Mas aí, irmão, isso até hoje, desde quando começou. Então o que eu fiz? Eu cedi, não tem. Eu prefiro às vezes a paz do que a confusão, porque se eu for falar, ela de noite não está vendo, ela está vendo, ela nem percebe. Como às vezes, quando eu me espalho, eu nem percebo que eu me espalho, e jogo a mão por cima dela, na cara dela, eu nem percebo. E aí o que a gente tem que fazer? Na nossa vida, nós não podemos dormir no ponto, porque quando a gente está dormindo, a gente não vê o que está acontecendo. Como tem mãe, tem pai que hoje está dormindo espiritualmente, o filho e a filha estão fazendo coisa que ele nem sabe. Se nós orarmos, buscarmos a direção de Deus, Deus vai nos dar sabedoria para lidar com a situação. É uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, é sabedoria para isso. Por quê, irmão? Porque eu tenho uma filha e ela está crescendo, vai chegar uma hora que ela vai querer casar. Ela não vai querer estar perto da gente a vida toda, então eu tenho que ter sabedoria para me lidar com a situação.
Na base da pancada, da porrada, não vai resolver. Um exemplo, na bala também não resolve, resolve? Se o camarada for lá, dizer assim, ô fulano, eu vim pedir a mão da tua filha em casamento, eu vou lá e pô, um tiro nele. Resolveu por um tempo, mas vai vir outro, não vai? Então adianta eliminar o sujeito? Dessa forma não, a gente tem que saber eliminar. A gente tem que ter sabedoria para eliminar o sujeito. Então, exemplo, o Dionildo, ele não tem preocupação nenhuma por enquanto, as filhas dele ainda estão pequenas, mas vai crescer, vai crescer, e vai começar a aparecer alguns pretendentes. Aí o que tem que acontecer? Se eu não tiver Deus comigo, ao invés de eu ajudar a minha filha, eu vou matar ela. Eu vou entregar ela nas mãos de qualquer um e ela vai acabar perdendo todo o resto da vida dela. E eu criei ela, um exemplo, eu criei ela até tal ponto, dei toda a educação que eu pude, todo o ensinamento que eu pude, e agora daqui para lá eu vou entregar ela nas mãos de um irresponsável que não vai saber cuidar dela, que não vai ter o cuidado com ela de maneira alguma. Então, irmão, hoje eu sou uma pessoa de Deus, mas malandro eu já fui. Então, se tem alguém que sabe lidar com o malandro, esse alguém sou eu, então eu tenho que usar. É claro que os malandros de hoje estão mais espertos do que o meu tempo. Mas eu sirvo um Deus que conhece os malandros, conhece ou não conhece? Então, será que se eu pedir para ele assim uma direção, Deus me mostra o coração desse camarada, será que ele me mostra? Ele mostra. E aí começa assim, eu começo a ver certas coisas que talvez ela não está vendo. E eu tenho que procurar fazer ela enxergar como eu estou enxergando, para que ela não venha, ou para que aquilo que eu dei a ela não venha se perder, porque essa mulher, ela cuidou do filho até aqui, porém um descuido dela, ela perdeu o filho que tinha, como às vezes tem pessoas que cuidam do casamento, da relação, exemplo, aquele homem que ele na hora de conquistar a mulher, ele vai lá e se esforça, ele toma banho, ele passa perfume, né, irmão Linaldo? Irmão Linaldo, quando foi para conhecer a dona Marinava, com certeza ele se arrumou melhor do que ele se arrumava. Então ele penteava o cabelo, cortava com mais frequência, ia visitar ela, ia com todo cuidado. Quando ia falar com ela, falava com todo cuidado, para não deixar ela zangada, porque se ele falasse com raiva, ela não queria mais ele. Segurava às vezes para não soltar certos aromas. Então tinha todo o cuidado, todo o respeito. Todo homem é assim, irmão, na hora de conquistar uma mulher, é ou não é? Cadê os homens aí? Disse, ei, pastor. E aí eu perguntei agora, depois de casado, não conquista mais, né? Tá casado mesmo, pastor. Agora não precisa mais conquistar. Aí, então a gente tem que cuidar do começo ao fim. Para que a gente tem que cuidar? Para não perder. Então nós temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar do nosso casamento, temos que cuidar dos nossos filhos. Não podemos dormir no ponto, disso eu estou falando espiritualmente, irmão, porque o que está dormindo é aquele que não está vendo nada. Ou ele está fechando o olho para que não veja. Se está um exemplo, se tem problema, nós não podemos fechar o olho para isso. A gente tem que procurar solucionar, resolver logo, antes que a situação piore. Então, quando você vê o seu filho com um mau comportamento, com uma atitude errada, você tem que ir lá e tratar para que ele não se perca. Se perdeu, pastor, aí o trabalho vai ser maior. E olha, irmão, que às vezes vai ser demônio. Então, se é demônio, tem que fazer o quê? Expulsar. Aí vai ser as suas orações que vai resolver. A determinação que você vai fazer espiritualmente. Mas se não é demônio, pastor, o que eu tenho que fazer? Conselho, ajuda com a palavra de Deus. Mas o menino não quer escutar. Procure de uma maneira que ele escute. Ou entregue na mão de Deus e peça que Deus dê a ele sabedoria para que ele saia da vida em que ele se entrou, irmão. Porque, querendo ou não, é um descuido nosso. E talvez foi também um descuido da pessoa, que depois de grande, ela não quis mais ser cuidada, que geralmente é assim, às vezes tem gente que cresce, quando está pequeno não, ela vai ouvindo os conselhos dos pais, ela vai dando atenção e vai fazendo o que os pais falam. Mas quando cresce, a pessoa já se acha dona do próprio nariz, é onde vem os problemas, é onde vem as preocupações, e tem pai que está tendo preocupação com o filho depois de grande. Sendo que depois de grande já não é mais para ter preocupação.
Depois de grande, o filho já vai fazer o quê? Já vai dar frutos. O problema, se tiver problema, tem que ser enquanto está pequeno. E tem que ser resolvido logo de imediato, para que não aconteça alguma tragédia, como aconteceu aqui no caso dessa mãe, que o filho morreu não foi por culpa dele, foi por culpa da mãe. Então tem certas situações que é nós que colocamos a nossa família, por falta de quê, irmão? De cuidado. Então a gente precisa cuidar, buscar a direção de Deus para a gente saber cuidar, para não perder aqueles que Deus deu a gente. Mas, pega lá a sua Bíblia, não vamos aqui mais na frente não, vamos para outro lugar, senão vai demorar. Mateus capítulo 24, versículo 43, tem um que se interessa não só em você, mas se interessa também nos seus familiares, e esse a gente tem que lutar contra ele. Se nós não lutarmos, nós acabaremos perdendo. Mateus 24. Isso. Vamos lá. Não pega, vai. Vamos 1 Pedro logo, vai. 1 Pedro, depois a gente vai. 1 Pedro. Fica melhor. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Abre aí no monitor para a gente não demorar. Já está na hora. Nossa, mas passa rápido. Jesus amado. 5:8. A Bíblia diz: sede sóbrios. Aí a Bíblia diz: vigiai, porque quem? O diabo, ele é o que? Nosso, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele busca um lugar, ou busca alguém que está desprevenido. Ele busca alguém que está distraído. Ele busca alguém que está embriagado. Ele busca alguém que está dormindo no ponto. Ele busca alguém que já não cuida mais daquilo que ele tem. Então, a minha falta de cuidado dá lugar a Satanás. Aí é onde começa a surgirem as cobranças da outra parte. No caso aqui, no casamento, na vida do casal. E aí é onde começa a surgir as brigas. E aí começam a brigar entre si e achando que está normal. Como tem gente aí que acha que briga entre casal é normal. Não é normal, irmão. Não é normal um casal estar brigando. Não é normal um casal estar discutindo. Aí tem até gente que diz assim: a gente precisa discutir a relação. Não, eles precisam conversar. Como diz a Bíblia, quando o anjo falou para uma das igrejas, Deus falou para uma das igrejas, no caso falou para o anjo da igreja, diz assim: lembra de onde caíste. Então, o que tem que acontecer? A pessoa tem que parar, voltar atrás, já que ela descuidou. Quando foi que isso começou? Por que isso começou? Aí sim, aí vai resolver o problema, mas se não souber onde é que está o problema, não adianta, não vai resolver, não vai solucionar. Como tem gente que o problema de falta de dinheiro na vida dela é a preguiça. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue produzir, e se ela não conseguir produzir, ela não vai conseguir levar mantimento para a sua casa. Como todo homem, ele deve ser o provedor da sua família, o provedor do seu lar. Irmão, nós estamos vivendo em tempos que está normal o homem depender da mulher, e não é normal. O certo é o homem trabalhar e sustentar a esposa, dar uma boa vida para ela, amém? Só umas 2 mulheres aí que recebeu. Teve uma mulher que diz assim: nós que somos mulheres temos que procurar o nosso direito, a gente quer direitos iguais, a gente quer trabalhar. Aí a outra diz assim: não fale por mim não, fale só por você. Eu não quero coisa de direitos iguais nenhum, o que eu quero é que o meu marido trabalhe e me sustente. É isso que eu quero. Então eu vejo assim, daqui um dia as mulheres vão estar lutando para que o marido sustente. Hoje a luta é para que ela tenha o direito igual ao ponto de trabalhar, e tem umas que assim sustentam o lar de fato. Mas eu vejo assim, o homem que é homem, ele não vai aceitar isso. Ele vai aceitar? Não que ele vai assim obrigar a mulher a não trabalhar, não. Mas irmão, ele não vai aceitar a mulher fazer compra e ele está com dinheiro no bolso.
Ele vai aceitar? De maneira alguma, porque a criação que ele teve, eu creio que não foi essa, né? Foi diferente. Mas hoje está normal, a mulher paga, no caso, paga o almoço na churrascaria, a mulher paga a pizzaria. Ah, irmão, está errado esse negócio. Não digo que uma vez ou outra não possa acontecer. Mas, irmão, está certo isso, o homem viver dependente da esposa? Eu não vejo isso como bênção, porque Deus colocou o homem para cuidar do lar, na questão de levar provisão. Essa é a principal missão do homem. Se o homem se descuida, nesse caso, nesse requisito, ele vai atrapalhar até a criação dos filhos. Aí um exemplo, o filho que vê o pai, um pai desse jeito, que depende da mãe, será que ele vai ter ânimo para trabalhar e querer uma mulher para que ele possa sustentar ela? Não, ele vai querer uma mulher que sustente ele. Aí às vezes dentro de casa, quem é que fala mais alto? Falar mais alto que eu digo não é gritando, tá? Quem é assim que dá as ordens? Quem dá as ordens é a mamãe lá em casa. Então quem dá as ordens é a mamãe. A pessoa vai crescer assim. Aí um exemplo, se o homem, veja só, se o homem é criado em um lar assim, aí o que vai acontecer? Ele não vai ter, irmão, atitude quando ele estiver grande. Ele vai esperar, ele vai casar, ele vai esperar que a mulher tome as... E se a mulher foi criada em uma família, né, tradicional, uma família antiga, de tempos antigos? E aí, como é que faz? E a mulher não sabe dar ordem, não sabe direcionar o negócio, e nem o homem. Esse negócio não vai muito longe, irmão. Então tem homem que ele tem atitude, o negócio está errado, vamos conversar aqui todo mundo. Como de vez em quando eu uno lá, quando o negócio está ficando mesmo sério, vamos nos reunir aqui, todo mundo aqui. Ó, o negócio está assim, está assim, está assim, a gente precisa mudar. Você precisa dormir menos, você precisa acordar cedo, você precisa disso, você precisa daquilo. Eu também vou mudar nessa área, a gente tem que melhorar. De vez em quando tem que estar limpando a casa. A casa que eu falo, irmão, não é só, no caso, varrer a casa que está ali, que você está cuidando, no caso, as 4 paredes, não. A casa que eu falo são os comportamentos, os corações, as nossas vidas. A gente tem que estar, de vez em quando, dando uma limpada, organizando, porque hora ou outra, irmão, Satanás vai entrar e às vezes a pessoa nem percebeu. E aí a mãe que culpa o filho por causa do mau comportamento. Pode ser que seja uma falta de disciplina, mas pode ser que seja, assim, demônio. Porque a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor procurando quem possa tragar. Aí você lembra lá do jardim do Éden, ele viu a mulher à toa, aí começou a conversar com ela. O que saiu daquela conversa? Saiu coisa errada, não saiu? Aonde era que o Adão estava? Não sei. Eu sei que lá na hora ele não estava. Então provavelmente o Adão não estava sendo um esposo presente. Não digo ciumento, eu digo presente. Às vezes você vai ver a sua mulher, de vez em quando eu pergunto para minha esposa, e não é ciúme, porque eu não sou doente assim não, negócio de ciúme. Estava conversando com quem? Com fulano. De quem é esse fulano? É o fulano de tal. Então tá tranquilo. Então de vez em quando a gente tem que perguntar assim o nome. Tem que perguntar. Por exemplo, a mulher viu, de quem é esse? Irmão, com toda educação e todo respeito. De quem é esse, com a dona Marinalva? Ô Elinaldo, meu amor da minha vida, esse número que eu vi aqui no seu celular, de quem é? Esse número aí é de uma pessoa lá do trabalho. Do trabalho, mas como é que é esse negócio? Ela vai perguntar com toda a sabedoria. Mas tem mulher que já chegou, me explica isso bem aqui, que negócio é esse? Número de mulher no teu telefone, irmão, isso é sabedoria? Não é, tem mulher que é psicopata. Aí ela está perdendo o marido e diz que é Satanás. Olha só que interessante. Mas foi o demônio, como eu vi um pastor contando a história, que o cara se converteu. E ele queria, porque queria que a mulher se convertesse na força e na violência. Toda coisa de errada que a mulher fazia, ele dizia assim, é demônio. Para quem que ele falava? Para a esposa. É demônio que está fazendo isso. Aí ele disse, então se eu sou demônio, tem que estar no inferno. Ele disse, não, mas você tem que ir para a igreja. E começou a falar com ela. Aí disse assim, não, então se eu sou demônio, eu tenho que ser expulso, eu vou embora de casa. Aí acabou perdendo a esposa. Será, irmão, que assim, foi Deus que queria que ele largasse? Aí tem gente que diz assim, foi vontade de Deus, é porque Deus não queria que eu tivesse com essa pessoa. Se você já casou, eu creio que Deus quer que você vá até o fim, porque esse é o voto que se faz quando casa. E até o fim, ou não?
E nós temos a responsabilidade de educar, de criar os nossos filhos até que eles consigam andar com as próprias pernas. Enquanto isso, eles vão estar na nossa casa e vão receber todos os cuidados possíveis. Mas isso é claro, com todo cuidado, a gente sempre tem que estar vigilante, acordados, espiritualmente falando, que eu digo, você tem que estar sempre orando pelos seus. E sempre de orelha em pé, vigilante, mas não assim aquela pessoa psicopata. Aquele crente que é religioso demais, que tudo ele está falando que é demônio. Aí está dizendo para o filho que ele está endemoniado, está dizendo para a esposa que ela está endemoniada, está dizendo para o marido que está endemoniado. Não é bem assim, nós temos que agir de sabedoria. E se você fala que a pessoa está assim, ela não vai aceitar essa palavra, irmão. Ninguém quer ser endemoniado. Até o endemoniado não quer ser. Mas ele não está porque ele quer, porque teve um vacilo que ele deu e não viu, e ali o Satanás entrou. Lembra do que diz a Bíblia? Ele anda como leão procurando quem possa tragar. De vez em quando ele vai até você. Deixa eu ver como é que está o casamento lá do Dionildo. Ele vai lá dar uma olhada. Ah, o negócio está bom. Estão indo para a igreja os dois, está fazendo a obra. Interessante. O que eu posso fazer para atrapalhar os dois? Aí ele vai procurar uma brecha, uma oportunidade. Se ele não achar, aí a Bíblia diz, se nós resistirmos a ele, aos ataques que ele vai tentar colocar, ele vai fazer o quê? Vai fugir de nós. Mas se nós estivermos espiritualmente dormindo, o que vai acontecer? Ele vai ter êxito, ele vai ter resultados, porque a gente está desligado do mundo espiritual. A gente está vivendo assim só nas coisas naturais. Aí tem gente que já leva tudo para o natural. Aí ela diz assim, não, pastor, não é demônio, é ser vergonhice. É porque a pessoa é sem vergonha mesmo. Aí diz assim, o pai dele foi assim, a mãe dele era assim. Aí a pessoa começa a falar até da família do outro. Lembra do Davi quando ele se zangou? O que ele disse para Mical? Eu estou no lugar do teu pai, aquele irresponsável. Foi mais ou menos assim que ele falou. Foi mais ou menos isso. Não deu conta de reinar. Deus tirou ele e me colocou. Então ele se exaltou, aí acabou de acabar com a Mical, né? É claro que ela provocou, mais um exemplo. Isso não vai justificar o meu erro. Caso minha esposa faça uma coisa errada, isso não me dá um exemplo respaldo para mim fazer uma maldade com ela, de maneira alguma. Se eu fiz é porque faltou o controle na minha vida, então o erro foi meu, como foi o caso do Adão. Ele disse para Deus assim, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, não, foi ele que comeu, ela não fosse ele comer, então ele que quis, ele participou porque ele quis. Então as nossas atitudes não tem nada a ver com a outra pessoa. Aí tem gente que diz assim, não pastor, mas é porque o fulano tira a minha paciência. Não é isso não, é porque nós não temos paciência. Se eu tiver paciência, irmão, pode vir a pessoa que for, eu vou saber lidar com ela. Eu não vou ser aquela pessoa que, um exemplo, quando o sangue ferve, eu já falo de acordo com o que eu estou pensando ali. Não, eu tenho que parar para imaginar, eu tenho que ter limite. Eu que coloco limite sobre as minhas emoções. Ninguém tem culpa, irmão, sobre os meus comportamentos. Se eu agir errado, a culpa é? Não, mas foi o fulano, pastor, não foi o fulano, foi eu que não soube me controlar. É a minha esposa, não é a esposa não, o problema é eu que não estou conseguindo me controlar. Aí se eu não tiver esse cuidado, eu vou até deixar de ouvir a voz de Deus, e a minha família vai ser uma bagunça, a minha vida vai ser uma bagunça, e Satanás vai estar reinando, e aí eu estou achando até que a coisa é natural. Então eu tenho que estar vigilante, porque uma perdeu o filho porque descuidou, estava dormindo. A outra perdeu o filho exatamente pelo mesmo motivo, só que dessa vez ela não matou o filho, mas o filho foi roubado. Aí a Bíblia diz, o ladrão vem, se não, por quê? Matar, roubar e destruir. Quando que o ladrão vem ou quando que ele entra? Quando você está dormindo. Ele, se você estiver acordado, ele não vai entrar, principalmente se ele souber que você é alguém que é mais forte do que ele. Então Satanás não vai se meter a besta em um lugar que ele sabe que ele não consegue entrar. Ele só entra, ou ele só tenta entrar em um lugar que ele viu ali uma brecha, ele viu ali algo que pode facilitar a entrada dele e tem uma possibilidade dele vencer. Então somos nós que damos lugar a quem, irmão? A Satanás. Então a gente tem que ter esse cuidado, como diz a Bíblia, sede sóbrio, não seja aquela pessoa embriagada, mas vigiai, porque o diabo, vosso adversário, nós temos um adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vê na linguagem de hoje. E nós vamos já em Mateus 24. Mateus 24 não, vê só na linguagem de hoje aí. Muda aí a linguagem de hoje. Aí 1 Pedro. Muda aí, coloca na linguagem de hoje. Estejam como que nós temos que estar? Alerta, de olhos abertos. Tem que estar ligado. Um exemplo. O marido, a mulher está conversando com o homem, você está perto, você vai para onde? Para longe? De maneira alguma. Chega perto. Ah, mas eu confio nela, ok. Eu não confio nele. Olha, irmão, já pensou? Foi o excesso de confiança que fez essa mulher matar o filho. Talvez ela achava que não vai morrer, não. Meu filho, eu estou cuidando bem dele aqui, está do meu lado. Foi do lado que o filho acabou perdendo a vida. E a outra estava confiando demais na amiga, né? Muito tempo juntas, confiou demais. Pois é, irmão, mas lembra, Satanás anda como leão. Aí a pessoa tem que estar ligada, tem que estar cuidado, ouça a conversa. Nesse, no caso, se é o homem, a mulher tem que chegar perto, participar do assunto, e tem que ser assim, ou não? Tem que cuidar do que é seu, ou não? Aí a pessoa, não, mas porque eu perdi, porque o fulano não prestava. Às vezes não, às vezes foi falta de atenção, falta de cuidado, falta de carinho. Faz isso, faz ou não faz, irmão? Aí às vezes o homem pede a mulher para coçar as costas dele, a mulher não quer coçar. Aí vem outra lá do trabalho, diz assim, nossa, aí a pessoa está se esfregando. Diz, deixa eu coçar para você. Ó, irmão, Satanás, ele é esperto, a Bíblia diz que ele é astuto. E é nas coisas que a gente não dá tanta atenção assim, que ele acaba entrando e ali ele faz uma bagunça. E aí, ali ele acaba com o casamento. E a gente tem que ter esse cuidado, tem que cuidar. Por exemplo, não é porque você está há 30 anos casado que você vai parar de cuidar. Cuide como você cuidava quando namorava. Ou não? A gente tem que fazer isso, de vez em quando, levar numa churrascaria, como esse dia a gente foi, levei a família toda, tirar um dia para ir só eu e ela, que é mais barato. Não é que é mais barato, não é que a gente precisa andar. De vez em quando sair só nós dois. A gente foi para uma viagem aí, 4.000 quilômetros a gente andou só nós dois, sem perturbação de menino. Coisa boa, maravilha. Já fomos um dia, a gente foi uma vez lá em Soure, só nós dois também. Andemos lá naquele boi, lá só nós dois, sem menino. Glória a Deus. De vez em quando você tem que fazer isso. Amém? Ou não? Aí a pessoa diz, aí a mulher diz, não, mas eu não gosto de fazer isso. Se esforça para fazer. Às vezes o homem gosta de assistir um filme e a mulher não gosta de assistir, mas tem filme que é ruim assistir só, não é? E a mulher tem que estar do lado lá, se esforçando. Ah, mas quando eu estou assistindo eu durmo. Olha só o que aconteceu. Com a mulher que estava dormindo, perdeu o filho, mas tem mulher que perde o marido porque ela está dormindo no ponto. Então tem que estar junto com a pessoa. Aí a pessoa chama, oh, meu amor, vamos ali. Vai, se esforça para ir. Só não vá se não realmente não der. Aí Mateus capítulo 24, versículo 43, diz o seguinte. Então a gente tem que estar alerta, porque tem coisas que não é Deus que vai fazer, irmão. Tem coisas que somos nós. Diz assim, olha, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite ou a que hora da noite havia de vir o ladrão, faria o quê? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então nós não sabemos a hora que Satanás vai agir, a hora que ele vai operar. Por isso que a Bíblia diz, a gente tem que estar vigilante. E é claro, saber lidar com a situação, buscar a direção que Deus dá a direção. Aí ele diz assim, um exemplo, Satanás não vai mostrar que é ele que está fazendo, irmão, não vai. Vai parecer que é algo normal, vai parecer que é a pessoa, mas não é a pessoa. Tem assim uma ação diabólica, tem assim uma influência maligna, principalmente quando tem briga, começou a alterar a voz, observa, tem uma influência maligna, e pode ser o seu caso, um exemplo, pastor, mas eu sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, mas só que, irmão, vai ter hora que o sangue vai ferver, e aí quando você começar a alterar a voz, você tem que vigiar, não diga só outra pessoa não, principalmente você, começou a alterar a voz, perceba, tem alguma influência maligna, porque, irmão, aonde tem ira ali, Deus não se manifesta. Quem é que se manifesta? Eu já até falei disso aqui um dia. Quem é que se manifesta? Quem vai se manifestar é principados e potestade.
Aí às vezes não era nem ele que estava, mas aí a pessoa começou a cirar, ele disse, tem uma brecha aqui. Aí ele está falando, exemplo, o marido está discutindo com a mulher, disse assim, é mesmo, fala isso assim a respeito dela. Você isso e você aqui, isso, fala mais isso, mais isso. E aí a pessoa nem percebe que é Satanás que está controlando ela. Por isso que a Bíblia diz, nós temos que ser vigilantes, porque nós não sabemos a hora que é ele. Se eu vigiar, eu vou saber quando é ele. Pode ver que tem gente que tem um sono sensível, qualquer barulho dentro de casa, ela escuta. E às vezes a pessoa até sabe quando é alguém de casa, quando não é. Está estranho esse negócio. A pessoa não está normal isso não. A pessoa sabe quando é o cachorro que está andando, a pessoa percebe, ela tem essa percepção, ela conhece isso. Então ela sabe, tem alguma coisa errada aqui, não está certo. A pessoa vai lá, levanta, vai olhar, aí um exemplo, acende a lâmpada, já mostra, o ladrão já vê que ela está por ali. Então, quando você está constantemente na presença de Deus, Satanás já vê que ali tem algo de Deus e que você é uma pessoa que está vigiando. Ele não vai agir como ele agiria se ele soubesse que você estava dormindo espiritualmente, desligado do seu casamento, desligado da vida dos seus filhos, desligado da sua vida. Então a gente tem que estar constantemente na presença de Deus, mas constantemente vigiando. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Aí a Bíblia diz, se o pai de família soubesse que hora viria, guardaria a sua casa. Vai lá em 1 Pedro, não, vai lá em Lucas. 1 Pedro a gente já foi, né? Aí tem homem que está perdendo a mulher e olha, cuidado. E tem mulher que está perdendo o marido, é falta de cuidado, viu? Não adianta ficar orando, fazendo jejum se você não cuidar, não. Então tem que cuidar, tem que dar atenção, tem que dar amor, tem que dar carinho, não é só presente não. Tem gente que diz assim, mulher, o esporte da mulher é karatê, não é não. É o karatê. Qual é o karatê, pastor? Karatê carro, karatê dinheiro, mas não é isso não. A mulher, ela quer atenção, ela quer cuidado, o homem também, amém? Apesar de muitos serem brutos, mas até o bruto quer ser cuidado. Ou não? Quer. O bruto gosta de atenção. Às vezes a mulher fala assim, eu te amo, meu amor. Ai, que frescura, mas ele no coração ele aceita. É porque ele não quer dar o braço a torcer. Antigamente, mas era difícil eu falar para minha esposa que amava ela. Porque tinha aquele negócio assim que o homem não podia se declarar, porque senão era uma fragilidade que a mulher ia ver, aí a mulher ia pisar nele. Olha só o entendimento que eu tinha. Se eu falar para ela que eu me amo, ela vai pisar em mim. Então isso é... Aí eu vi assim um risco, eu não podia falar que amava ela. Aí será quem foi que colocou isso na minha cabeça, hein? Deus não foi. Lucas 9, 28. Hoje não, hoje é fácil. É fácil de falar. Pedir um perdão, tem que pedir. Teve até uma pessoa que falou assim, o homem que quando ele erra e pede perdão, o que ele é? Diz assim, é um homem sábio. Ó, é um homem sábio. E um homem que pede perdão quando está certo, a pessoa diz, é um homem casado. Vamos lá, Lucas 9, 28. E aconteceu o que? Quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo, quem foi com ele? A Pedro, a João e a Tiago. Presta atenção, aqui eram os homens mais espirituais que tinham, perto de Jesus. Eram mais espirituais que todos os outros. Tomou consigo a Pedro, João e a Tiago. E subiu ao monte. O que eles foram fazer? Olha lá, vamos lá. 29. E estando ele orando, ele quem? Quem era ele aqui? Jesus, né? Transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Vamos lá. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Vai, passa. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Vai, continua. E Pedro e os que estavam com ele, como que eles estavam? Carregados de demônio, era? Ele tinha demônio? Não. Carregado de quê? De sono, irmão. Assim, Jesus sempre chamava eles para orar, mas ele não ia orar, eles iam fazer o quê? Dormir, porque eles só queriam dormir. Então, exemplo, tem gente que ele só quer saber disso, só quer saber de dormir.
Não é que a pessoa está endemoniada, não é porque a pessoa tem um problema, é porque ela gosta de dormir. Aí a Bíblia diz, o preguiçoso um pouco a cruzar os braços, um pouco a toscanejar. De repente virá a tua pobreza como um ladrão armado. Aquele que está dormindo é aquele que não está fazendo nada. Ele não faz nada. Aí às vezes até a pessoa fala assim, eu não sei o que foi que eu fiz exatamente, não foi o que a pessoa fez, foi o que a pessoa não fez. Deveria ter feito. Então era para eles estarem aqui dormindo? Era hora de dormir? Era hora de fazer o quê? De orar. Só quem era que estava orando aqui na história? Só Jesus. Só Jesus estava orando. Aí olha só para você ver o que aconteceu. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Passa. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí a Bíblia diz, não sabendo o que estava dizendo, irmão Pedro acordou todo atarentado. Mas o que está acontecendo? Porque assim, tem gente que assim, ela separou, mas o que deu nessa mulher? O que deu nesse homem? Mas o que aconteceu? Estava o quê? Dormindo, não viu nada acontecendo. A pessoa não vê nem o que está acontecendo de bom, como tem homem que não vê assim a mudança da esposa, como tem pai que não vê a mudança dos filhos e às vezes não sabe elogiar, não sabe falar bem do que aconteceu, é só insulto e aí vai perdendo a pessoa. O que essa pessoa está? Espiritualmente, essa pessoa está o quê? Dormindo. Às vezes a pessoa ela até aparece na igreja, olha só que interessante, o olho está acordado, está olhando, mas a mente dela está distraída, ela está o quê, irmão? Dormindo. Aí acontece as coisas, ela perde. Aí um exemplo, quem ora, irmão, muda o rosto, mas não para pior, muda para melhor. Quando você vê a pessoa muito carrancuda em casa, a pessoa quando não sabe lidar com a situação, é porque geralmente ela não está buscando em Deus. E eu digo para você, não me engano, e eu digo, não se engane com quem está na igreja, porque não é o fato da pessoa estar na igreja que torna ela uma pessoa espiritual. Aonde era que eles estavam aqui? No monte, com quem? Nossa, com Jesus, né, irmão? Às vezes a gente fica indignado quando a gente está pregando e a pessoa está dormindo. Digo, oh, meu Deus, mas eu devo pregar ruim demais, porque a pessoa está dormindo, em vez de ouvir a palavra. Jesus aqui, ele estava orando e o discípulo dormindo. Às vezes eu vou orar, eu coloco os meus para orar comigo, aí tem uns que não falam nada, tem uns que dormem, eu digo, poxa, mas eu não devo prestar não, porque olha só, eu orando aqui, assim a unção do Espírito, rasgando o verbo e a pessoa dormindo. Ô, irmão, tem hora que é a escolha da pessoa. Um exemplo, você vem para a igreja, é uma escolha sua. Se você vai ouvir ou não o que Deus está falando, é uma escolha. Um exemplo, tem gente que escolhe vir para a igreja, mas ela escolhe não ouvir. Ela escolhe ficar distraída, ok, mas também não reclame depois do que acontece, não participa das orações. Às vezes a pessoa, um exemplo, a gente está repreendendo demônio, ela não está repreendendo junto, aí chega, minha casa está uma bagunça, poxa, nós estávamos lá na fé, a gente estava lutando, a gente estava batalhando, mas enquanto estava lutando, estava batalhando, a pessoa estava dormindo, boca fechada, não falou nada, aí estava dormindo, e aí o que aconteceu? Aí ela não venceu nada. Não venceu o espírito. Espírito se vence de maneira espiritual. Nós temos a condição de orar e ver a glória de Deus se manifestar. Nós temos a condição de orar, determinar, mandar o ladrão que quer roubar a sua família embora, repreender ele, acabar com a situação que está ali naquele momento, ou não. Ou a gente fica dormindo, esperando ele, vendo ele levar as coisas. Quando a pessoa acordar, já foi embora tudo. Já não tem casamento, já perdeu os filhos, já perdeu a vida dela e já não tem mais nada. E aí diz assim, mas por que isso aconteceu? Ué, porque a pessoa estava dormindo, irmão, acorda. Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim, acorda. Você está perdendo, nós estamos em 2026. Tem gente que dormiu que em 1989, quando eu nasci, ela começou a dormir. Está dormindo até hoje. Ela não acordou ainda, ela ainda está dormindo. As coisas estão acontecendo do lado dela. Ela não está vendo nada. Ela diz assim, não vai para. Aí ela diz, os políticos não prestam, pastor não presta, a igreja não presta. Aí ela ainda está o quê, irmão? Dormindo. Deus faz ou não faz? Mas Deus faz na vida de quem? De quem está acordado, né? Pega a revelação aí. Quem era que estava acordado aqui? Jesus. Só o rosto dele mudou. As vestes dele ficou mais resplandecente. E aí eu pergunto, mudou o rosto do discípulo? As vestes dele ficaram melhor? Porque ele estava o quê? Estava o quê? Dormindo.
Dormindo. Mas tem gente que quer receber a glória como? Dormindo. Enquanto um está lá, jejuando, se consagrando, sai demônio, vai bater retirada, maldito, outro está lá. É porque eu confio no Senhor, pastor. Aí dorme. Irmão, confiar no Senhor não é isso não. Confiar no Senhor é você fazer o que Ele te manda fazer, como Jesus mandou eles. Mandou eles fazer o quê? Eles oraram, quando acordaram, ficaram inventando de fazer tenda. Que tenda, irmão? Que tenda? Que tenda, irmão? Como tem gente que às vezes, aí assim ela dá uma despertada. Ô pastor, não era melhor fazer isso, não era melhor fazer. Que fazer o quê? A pessoa estava dormindo, não sabe nem o que está acontecendo, quer dar palpite. É melhor, é melhor acordar que Deus vai ser com você, amém? Mas se você estiver dormindo, você não vai ver as coisas mudando. A sua vida, só a sua vida vai ser assim uma vida de derrota. Aí a pessoa vai viver colocando assim. Geralmente quem está dormindo espiritualmente, ele procura um culpado. Ele sai culpando os outros, ele sai culpando todo mundo. É o governo, é assim, é a família, é a igreja, é isso, é aquilo, é isso outro, é isso outro. O fracasso dele, ele nunca assume. Não, não é porque eu estou orando pouco, não é porque eu não tenho buscado a Deus, não é porque eu não tenho sido uma pessoa melhor, não. É o fulano, é a fulana, é a cicrana, é isso, é aquilo. Não, irmão. Se eu busco a Deus, a minha vida muda. E se eu luto pela minha família, ela vai mudar. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E nessa mesma Bíblia está escrito, irmão, que se eu crer em Jesus, eu e a minha casa seremos o quê? Salvo. Mas o que é crer? Quem crê faz alguma coisa. Não é aquela pessoa que fica de braço cruzado esperando o anjo descer para trazer para ele a mudança do lar. Não, ele vai fazer alguma coisa. O que estava faltando? No começo, o que eu fazia para essa mulher? O que eu fazia para esse homem, para ele ser uma pessoa melhor? Quando eu casei com ele, era uma boa pessoa, agora é ruim. Então, quem foi que estragou? Foi quem? Como teve uma mulher que disse para o pastor, quando eu casei com esse homem, ele abria a porta do quarto do carro para mim. Aí, quando eu entrava, ele fechava. Pastor, o homem era assim, o homem era assado. Aí o pastor disse, é mesmo, ele era assim, pastor. Ele me dava dinheiro, agora não me dá mais. Pastor, o homem, agora não quase nem para dentro de casa. Mas ele era tudo isso, era um bom homem, era um bom homem. Aí depois que casou, ele mudou. Então foi a senhora que estragou. Tem mulher que estraga o homem, irmão. Por quê? Porque ela diz assim, não, mas eu não tenho que fazer o que ele me pede, eu não tenho que agir assim, não é bem assim não. Não é, você vai perder. Todo e qualquer homem que você conseguir, você vai perder. Não foi o que Jesus falou para aquela mulher samaritana, tivesse 5 maridos. Não assumiu a responsabilidade de cuidar do esposo. Ô, irmão, quando você assume uma pessoa, você está assumindo ali a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, de ajudar ela a crescer, despertar a pessoa de vez em quando, como a mulher tem que chamar o marido de vez em quando, conversar, olha, está acontecendo isso e isso, está assim, assim, a gente precisa mudar, ou o homem falar com a esposa, os pais falar com os filhos, mas isso é assim mesmo, é uma fase, não é fase. Ok que tem aquela fase que é mais difícil de lidar, mas porque uma fase eu vou deixar por conta própria? De maneira alguma. Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ter uma postura de uma pessoa de Deus, senão eu vou perder o que Deus me deu. Então cuida do seu esposo, cuida da sua esposa, mas também nunca deixe de vigiar, de orar e de buscar a direção do alto, que Deus vai te dar sabedoria para você manter o seu casamento. E olha que não está fácil manter casamento nos dias de hoje, irmão. Por que não está fácil? Porque a facilidade está grande da pessoa casar de novo, não está? A pessoa hoje ela larga, logo amanhã talvez apareça alguém até melhor. E as pessoas estão assim, ó, não, eu vou casar, se não der certo eu arrumo outro. Já tá pensando no outro, ou na outra. E será que dá certo? Não dá certo não. Então tem que casar, só tem esse, não tem mais ninguém no mundo. É esse, casou com o feio, aguente o feio. Casou com a preguiçosa, aguente a preguiçosa. Entrou sabendo, não, mas eu amo a pessoa, eu gosto da pessoa, é essa pessoa que eu quero. Não olha os defeitos e nem as qualidades, às vezes só olha só as qualidades. Aí quando casa diz, mas que coisa que eu fui fazer, não quero mais, aí larga a pessoa. Poxa, mas sabia como que a pessoa era, irmão. Tem que procurar saber quais os defeitos, sim ou não, irmão? Ou não? Ou tem que casar, e casar é porque amor, é por amor, pastor, presta atenção, não é assim não. Antigamente as pessoas não casavam por amor não, porque era assim, um exemplo,
tá aqui minha filha. Ela já crescia com um pretendente. Ele vai casar com fulano de tal. Não, mas não quer, papai, não tem querer, vai gamar esse aí. E eram uns casamentos que ia até o fim, irmão. E hoje a pessoa está escolhendo, mas escolhe ruim. Não dá certo. Teve uma neta que perguntou para a avó dela: vó, a senhora sofreu muito na mão do meu avô? Sofri, eu apanhava na mão dele. Aí ela foi falando o que passou. Ela disse: vó, valeu a pena? Aí ela perguntou assim, não, ela até perguntou: você pôde estudar na sua infância? Não pude estudar, porque foi muito trabalhosa, a minha vida foi muito sofrida, casei cedo. Ela foi falando. Aí a neta perguntou: vó, valeu a pena tudo isso que a senhora passou? Aí ela perguntou: você hoje tem estudo? Ela disse: tenho. Você hoje tem um bom marido? Ela disse: tenho. Você hoje tem uma boa educação? Ela disse: tenho. Aí a avó disse: então valeu a pena tudo que eu passei. Mas hoje não, irmão, hoje as pessoas estão se preocupando só com elas. Não, ela não cuida de mim, então eu vou embora. Não, procure cuidar da pessoa ao ponto dela entender que, um exemplo, ela tem que mudar. Não é só cobrando, irmão, mas é cuidando que você vai constranger o outro a mudar também. Aí está faltando isso, aí fica aquela briga. Mas você não faz isso, outro você não faz isso. Então você que é de Deus, acorda para a vida. Se é oração, vamos orar, amém? Se é cuidado, vamos cuidar. Mas não podemos ficar dormindo e vendo Satanás entrando e bagunçando o nosso lar. Então é o que nós vamos fazer.